Sobre esse julgamento, eu converso agora ao vivo com o professor de Direito da FGV do Rio, Tiago Bottino. Professor, boa noite. Muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time. A gente sabe, a delação de Mauro Cid já foi muito questionada, ainda está sendo um ponto muito questionado pelas defesas. Pergunto para o senhor se a investigação conseguiu comprovar tudo que foi dito pelo ex-ajudante de ordens da presidência e se de alguma forma isso pode dar uma esperança aos réus. De novo, boa noite, professor. Oi, boa noite, Márcio. Boa noite a todas e todos. Esse ponto da delação premiada do acusado Mauro Cid ele é importante porque a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro quer anular, né, não só a colaboração, mas tudo que decorreu dessa colaboração. Então, o início do julgamento ele não será pela questão de mérito, não será para examinar, por exemplo, se os fatos estão provados ou não. Você tem algumas questões processuais prévias. Então, temos uma primeira questão que foi colocada na defesa dele, outras defesas devem levantar, sobre devido processo legal, por conta do tempo que eles tiveram para examinar as provas, é uma questão processual, e depois sobre a validade dessa delação premiada. Né? Então, se o Supremo, né, entender que essa delação premiada tem que ser descartada, isso altera o conjunto de fatos que vai ser objeto de deliberação pelos ministros. Também há críticas à forma com que muitas decisões foram tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes. O senhor acha que, de alguma forma, depois desse julgamento, e aí esticando bastante a corda aqui, professor, por favor, possa-se fazer uma comparação, ou alguns possam vir a fazer a comparação com o desempenho do ministro Alexandre de Moraes com o do juiz Sérgio Moro durante a Lava Jato? Olha, essa comparação ela tem sido feita, né? Mas tem algumas questões que têm que ser diferenciadas aqui. Então, alguns atos do ministro Alexandre de Moraes que foram muito questionados não foram só dele, né? Foram validados, referendados pela primeira turma. Né? As próprias medidas cautelares iniciais que foram decretadas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro foram referendadas pela turma, né? Prisão de outros acusados, prisão domiciliar, todas referendadas pela turma. Então, tem uma primeira distinção que não é só uma pessoa ali tomando as decisões. Né? Enfim, esse tipo de questionamento sempre pode existir. Né? E no caso do ex-juiz Sérgio Moro, né, essas decisões que foram questionadas mais tarde foram anuladas por dois motivos diferentes. Um de incompetência, porque o caso não deveria estar em Curitiba, e o outro por parcialidade. Né, uma parcialidade que convenceu os ministros, vários atos, né, praticados fora das hipóteses da lei que levaram a reconhecer ali uma parcialidade dele. Então, no caso do ministro Alexandre de Moraes, a gente não está discutindo competência, porque, de fato, essa decisão já foi examinada pelo Supremo, é a competência do Supremo, é a competência da primeira turma, e com relação à parcialidade, existe alguns questionamentos, mas não vai ser uma decisão individual dele, vai ser uma decisão do colegiado. Então, acho que a comparação fica um pouco prejudicada, porque são situações muito distintas. Nesses próximos dias, a gente vai assistir a essa reta final do julgamento, não apenas de Jair Bolsonaro, mas esses outros réus do núcleo principal da trama golpista. E a gente vai ter que prestar atenção não apenas a se condena ou se absolve, mas também a dosimetria, ao tamanho da pena. Como é que esse cálculo é feito, professor, e qual é a dificuldade de se chegar se houver diferentes votos, diferentes avaliações dos ministros? Esse é um tema interessante, porque embora você tenha ali uma regra na lei de como que é feita essa dosimetria da pena, dosimetria porque é quase como se fosse uma receita, né, para dar a dose certa. Né? Por mais que haja um roteiro na lei, a gente não pode esquecer que a principal questão que vai orientar a aplicação da pena é a individualização da pena. Então, cada pessoa, imagina que duas pessoas praticam o mesmo crime. A pena de cada uma delas pode ser diferente em razão de uma série de circunstâncias pessoais. Então, essa dosimetria ela funciona da seguinte forma: você tem uma primeira fase, né? Você parte ali para fixar a pena base. Então, você vai levar em consideração os antecedentes, a reprovabilidade, motivos, circunstâncias, consequências. Você tem uma série de fatores ali que podem ser diferentes para cada um dos acusados.
né? Passada essa fase, você tem agravantes e atenuantes e depois causas especiais de aumento e diminuição. Mas essa é uma receita que não é tão clara, porque ao contrário de uma receita de bolo, que vai ter lá 140 gramas de farinha, por exemplo, numa receita de pena, essas frações de aumento e de diminuição, elas não estão definidas na lei, né? As agravantes, as atenuantes, a própria fixação da pena base, ela não tem ali um limite mínimo, um limite máximo. Então, isso é muito análise do caso concreto. Eu não quero usar uma expressão, é um subjetivismo, porque não é. Porque você tem que fundamentar, tem que dar um argumento, e esse argumento tem que ser, né, vitorioso ali no colegiado. Então, isso deve também levar um tempo maior de discussão, porque, eventualmente, você tem ministros com visões um pouco diferentes dessas frações de aumento, né? Mas levando em consideração as penas anteriores para outras pessoas que foram condenadas e que não tiveram a mesma importância que esses acusados, né, são imputados, né, como sendo o núcleo que organizou e dirigiu isso, a expectativa é que você siga o mesmo padrão, mas com aumentos maiores, caso essas pessoas sejam condenadas.